Em 1873, na região do Vale do Paraíba, Dona Amélia Vasconcelos fez o impensável. Transformou a Fazenda Boa Vista, uma das maiores produtoras de café da província do Rio de Janeiro, em palco de banquetes, onde escravas selecionadas eram forçadas a servir os convidados não apenas com comida e bebida, mas com seus próprios corpos. O que começou como reuniões discretas entre a elite cafeeira terminou em um dos maiores massacres já registrados na história da escravidão brasileira. Você está acompanhando o canal Sombras da Senzala, onde desenterramos as histórias mais perturbadoras e jamais contadas do Brasil imperial. Se este conteúdo te impressiona, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. São horas de pesquisa em arquivos históricos para trazer essas narrativas. Compartilhe com quem precisa conhecer nossa verdadeira história. Você está acompanhando o canal Sombras da Senzala, o único lugar onde a história real do Brasil é contada sem filtros. Deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Queremos saber se nossa audiência está espalhada pelo Brasil ou pelo mundo. E já aproveite para comentar o que você pensa sobre como a história oficial tenta esconder episódios como este. O ano era 1873. O Império do Brasil vivia seus anos de glória com o café como principal produto de exportação. O Vale do Paraíba, estendendo-se entre as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, concentrava as fazendas mais produtivas e os barões mais poderosos do país. A abolição ainda parecia uma realidade distante, apesar da Lei do Ventre Livre aprovada 2 anos antes. A Fazenda Boa Vista, localizada a 18 quilômetros de Vassouras, destacava-se por sua imponência. Os cafezais cobriam colinas em todas as direções, formando um mar verde que parecia interminável. A Casa Grande, construída em estilo neoclássico com materiais importados da Europa, erguia-se sobre uma elevação que permitia controlar visualmente toda a propriedade. Nos fundos, a uma distância calculada para não incomodar os senhores com ruídos ou odores, ficavam as senzalas que abrigavam mais de 300 escravos. Amélia Vasconcelos havia herdado a fazenda após a morte do marido, o comendador Joaquim Vasconcelos, falecido em 1872 devido a complicações de pneumonia. Aos 38 anos, Dona Amélia surpreendeu a sociedade local ao assumir pessoalmente a administração da propriedade, recusando propostas de casamento e dispensando ofertas de ajuda de parentes homens. A viúva não era uma mulher comum. Nascida em família abastada de Minas Gerais, recebera educação refinada com tutores europeus. Falava fluentemente francês e inglês, tocava piano com maestria e, fato raro para uma mulher da época, havia viajado à Europa 2 vezes antes de seu casamento. Sua beleza era comentada nos salões da corte. Alta, de pele clara, olhos verdes e cabelos ruivos, características que herdara de uma avó irlandesa. O casamento com o comendador Joaquim, 30 anos mais velho, havia sido arranjado quando ela tinha apenas 17 anos. Durante os 20 anos de união, Amélia cumpriu com perfeição o papel de esposa submissa e anfitriã impecável, organizando jantares e bailes que se tornaram lendários na região. O casal não teve filhos, apesar de várias tentativas e consultas com os melhores médicos disponíveis. A infertilidade era atribuída a uma condição congênita de Dona Amélia, tema que causava grande amargura à senhora. O comendador havia construído sua fortuna do zero, começando como pequeno comerciante em Minas Gerais, e gradualmente adquirindo terras e escravos até se tornar um dos maiores produtores de café do Império. Homem rude e prático, era conhecido por sua disciplina férrea na administração da fazenda e pelo tratamento impiedoso dispensado aos escravos. Enquanto vivia, mantinha um controle absoluto sobre todos os aspectos da propriedade, desde a produção agrícola até os mínimos detalhes da vida doméstica. Com sua morte, algo mudou profundamente em Dona Amélia. Os primeiros meses de viuvez foram marcados por reclusão e luto rigoroso, como exigiam os costumes da época. Mas quando emergiu do período de isolamento, em meados de 1872, apresentava uma transformação notável. A mulher que durante 2 décadas havia sido o modelo de decoro e submissão feminina, começou a demonstrar uma personalidade completamente diferente, dominante, exigente
e com interesses que chocavam até mesmo os padrões permissivos aplicados à elite masculina da época. O primeiro sinal de mudança foi a forma como reorganizou a administração da Fazenda Boa Vista. Dispensou o administrador contratado pelo falecido marido, homem de confiança, que gerenciava a propriedade havia 15 anos. Em seu lugar, nomeou Teodoro Alves, um jovem agrônomo formado na Europa, que introduziu técnicas modernas de cultivo e processamento do café. A produção aumentou significativamente nos meses seguintes, consolidando a posição de Dona Amélia como uma das proprietárias mais bem-sucedidas da região. O segundo sinal veio com a reforma completa da Casa Grande. Contrariando todos os conselhos, Dona Amélia ordenou a demolição de partes inteiras da mansão para criar novos espaços. O mais notável foi a ampliação da sala de jantar, transformada em um salão amplo capaz de acomodar mais de 40 pessoas em um único banquete. Adjacente a este, mandou construir uma sala reservada, decorada com luxo extraordinário. Móveis franceses, espelhos venezianos, tapetes persas e uma coleção de arte que incluía quadros de conteúdo considerado impróprio para a época, representando cenas mitológicas com nudez explícita. Mas a mudança mais significativa e perturbadora ocorreu na forma como Dona Amélia passou a gerenciar as escravas da fazenda. Em setembro de 1872, ordenou um recenseamento completo de todas as mulheres escravizadas da propriedade. O documento, preservado nos arquivos da província e posteriormente analisado por historiadores, revela o início de um processo sistemático de seleção que teria consequências terríveis. O recenseamento listava nome, idade, condição física, aparência e comportamento moral de cada uma das escravas. Aquelas que atendiam a determinados critérios, jovens entre 15 e 25 anos, sem deformidades físicas, consideradas atraentes pelos padrões europeus e preferencialmente sem filhos, foram separadas em um grupo especial. Inicialmente, 23 mulheres foram selecionadas e transferidas para uma senzala isolada, construída especificamente para esse fim, localizada a meia distância entre a Casa Grande e as senzalas comuns. Estas escravas selecionadas receberam tratamento diferenciado. Foram dispensadas do trabalho nos cafezais, receberam alimentação melhor, roupas novas e até mesmo produtos de higiene importados da Europa. 2 mulheres libertas, contratadas especialmente para a tarefa, foram encarregadas de educar as escravas escolhidas, ensinando-as a servir à mesa no estilo europeu, a falar sem sotaque, a movimentar-se com graça e, mais perturbadoramente, a agradar homens refinados, conforme descrito em correspondências da época. O objetivo desse estranho arranjo começou a se tornar claro em dezembro de 1872, quando Dona Amélia organizou o primeiro de seus infames banquetes especiais. Para essa ocasião, convidou 5 homens, todos proprietários de terras vizinhas, viúvos ou solteiros, conhecidos por seus apetites libertinos. O convite, cujo texto foi preservado nos diários de um dos participantes, mencionava prazeres que vão muito além da gastronomia e solicitava absoluta discrição. O primeiro banquete estabeleceu o padrão para os que viriam a seguir. Começava como um jantar convencional, com pratos refinados e vinhos importados. Após a refeição principal, quando em eventos normais os homens se retirariam para fumar e beber conhaque, enquanto as senhoras conversariam separadamente, Dona Amélia anunciava a sobremesa especial. As escravas selecionadas, vestidas com roupas provocantes inspiradas em fantasias orientalistas populares na Europa da época, entravam na sala reservada adjacente ao salão de jantar. Lá, sob ordens explícitas de Dona Amélia, eram forçadas a entreter os convidados, dançando, servindo bebidas e, inevitavelmente, submetendo-se a avanços sexuais que frequentemente envolviam violência explícita. Um aspecto particularmente perturbador desses eventos, revelado por documentos posteriores, era o papel da própria Dona Amélia. Longe de se retirar discretamente, ela permanecia presente durante toda a sobremesa, observando, dirigindo e aparentemente obtendo algum tipo de satisfação perversa em controlar tanto as escravas
quanto os homens em seus momentos de vulnerabilidade e excesso. O Diário do Barão de Itamaraty, um dos participantes frequentes, descreve a anfitriã como uma mestra de cerimônias do inferno, cujos olhos brilham com mais intensidade a cada grito de dor ou prazer que ecoa pela sala. Ela nunca participa diretamente, mas seu controle sobre a situação é absoluto. Um movimento de sua mão pode interromper ou intensificar o sofrimento de uma escrava ou prolongar a agonia prazerosa de um convidado. Entre dezembro de 1872 e abril de 1873, Dona Amélia realizou pelo menos 12 desses banquetes especiais, cada um mais elaborado e perverso que o anterior. O número de convidados aumentou gradualmente, assim como a brutalidade dos entretenimentos oferecidos. O que havia começado com danças eróticas e relações forçadas evoluiu para encenações de fantasias cada vez mais violentas, incluindo açoitamentos ritualizados e outras práticas que frequentemente deixavam as escravas feridas a ponto de não poderem participar de eventos subsequentes. A notícia desses banquetes começou a circular em sussurros entre a elite do Vale do Paraíba. Para homens de moralidade duvidosa, um convite para a Fazenda Boa Vista tornou-se objeto de desejo, um passaporte para experiências que, mesmo em uma sociedade que tolerava amplos abusos contra pessoas escravizadas, cruzavam fronteiras consideradas inaceitáveis. Para senhoras respeitáveis e cavalheiros com pretensões à virtude pública, Dona Amélia tornou-se uma figura a ser evitada a todo custo, seu nome mencionado apenas em cochiches escandalizados. É importante compreender o contexto social que permitiu que tais eventos acontecessem sem intervenção imediata das autoridades. A sociedade escravocrata brasileira do século XIX, embora nominalmente cristã e moralmente conservadora em sua retórica pública, tolerava na prática níveis chocantes de abuso sexual de pessoas escravizadas. O estupro sistemático de mulheres escravizadas por seus senhores e outros homens livres era prática comum, raramente questionada e nunca punida. O que tornava os banquetes de Dona Amélia particularmente escandalosos era menos a violência sexual em si, e mais o fato de serem organizados por uma mulher, ocorrerem de forma coletiva e ritualizada e envolverem elementos de inversão das hierarquias de gênero tradicionais. As escravas submetidas a esses horrores desenvolveram diferentes estratégias de sobrevivência. Algumas, completamente quebradas psicologicamente, tornaram-se submissas e apáticas. Outras fingiram conformidade enquanto planejavam resistência ou fuga. Um terceiro grupo, percebendo a dinâmica perversa de poder, tentou conquistar o favor de Dona Amélia, competindo pela posição de favorita, um status precário que podia garantir melhores tratamentos e menor exposição à violência extrema. Documentos da época mencionam particularmente 3 escravas que se destacaram nesse terrível sistema. Luísa, descrita como mulata clara de extraordinária beleza. Teresa, uma jovem de feições quase europeias, que havia sido alfabetizada secretamente por uma senhora anterior. E Joana, filha de uma escrava da casa com um feitor, conhecida por sua inteligência e capacidade de manipulação. Estas 3 mulheres, forçadas por circunstâncias além de seu controle, tornaram-se peças centrais nos banquetes de Dona Amélia. Recebiam os melhores tratos possíveis dentro da horrível situação, roupas mais finas, alimentação privilegiada, isenção de certas formas mais extremas de abuso. Em troca, ajudavam a controlar as outras escravas, garantindo sua participação e silêncio. Um relato particularmente perturbador, encontrado em correspondência pessoal entre Dona Amélia e uma antiga amiga de colégio que vivia na corte, sugere que a senhora da Fazenda Boa Vista havia desenvolvido uma obsessão doentia por Luísa. A carta, escrita em francês provavelmente para evitar que fosse compreendida se interceptada por serviçais, descreve sentimentos que oscilam entre admiração estética, ciúme intenso e desejo de dominação total. Há momentos em que desejo destruí-la completamente e outros em que não consigo respirar sem vê-la. É como possuir um espelho vivo que reflete tudo o que eu poderia ter sido, se não fosse prisioneira deste corpo defeituoso e desta posição social que me sufoca. A referência ao corpo defeituoso provavelmente relaciona-se à infertilidade de Dona Amélia,
que parece ter sido um fator significativo em sua psicologia distorcida. Documentos médicos da época, preservados porque foram utilizados em investigações posteriores, indicam que ela sofria de uma condição congênita, que não apenas impedia a concepção, mas também causava dores crônicas e outros problemas de saúde. Uma teoria proposta por historiadores modernos sugere que, impossibilitada de exercer o único poder socialmente sancionado para mulheres da elite, a maternidade, Dona Amélia canalizou suas frustrações para a única forma de poder que lhe restava, o domínio absoluto sobre os corpos e vidas das pessoas que possuía legalmente. A situação na fazenda Boa Vista continuou a deteriorar-se ao longo dos primeiros meses de 1873. Os banquetes tornaram-se mais frequentes, os convidados mais numerosos e as práticas mais extremas. O número de escravas no grupo especial diminuiu devido a fugas, mortes, disfarçadas como acidentes ou doenças, e transferências para longe por gravidez indesejada. Dona Amélia ordenava que qualquer escrava que engravidasse fosse imediatamente vendida para províncias distantes. Para manter o número necessário para seus eventos, a senhora da fazenda Boa Vista começou a adquirir novas escravas especificamente para este propósito. Registros de compra da época mostram que, entre janeiro e maio de 1873, ela adquiriu 8 mulheres jovens, pagando preços muito acima do mercado por aquelas consideradas excepcionalmente atraentes. Estas novas aquisições não passavam pelo processo gradual de treinamento que as primeiras haviam recebido. Eram jogadas diretamente nos banquetes, frequentemente sem compreender o que as aguardava. Uma dessas recém-adquiridas era Dandara, uma jovem de aproximadamente 17 anos, comprada de um comerciante de escravos de São Paulo. Diferente das outras escolhidas, Dandara vinha de uma fazenda onde havia participado de uma tentativa de revolta, demonstrando capacidade de liderança incomum para alguém tão jovem. O comerciante, reconhecendo o perigo potencial, havia omitido este detalhe ao vendê-la para Dona Amélia, destacando apenas sua aparência excepcional e docilidade. A chegada de Dandara à fazenda Boa Vista, em abril de 1873, seria o catalisador que transformaria uma situação já terrível em uma tragédia de proporções históricas. Diferente das outras escravas do grupo especial, que haviam sido quebradas por anos de abuso, ou que viam na submissão estratégica sua única chance de sobrevivência, Dandara trouxe consigo experiência de resistência organizada e uma recusa fundamental em aceitar a desumanização completa. Em seus primeiros dias na fazenda, Dandara observou cuidadosamente as dinâmicas de poder. Percebeu rapidamente a posição privilegiada de Luísa, Teresa e Joana, assim como a natureza dos banquetes especiais para os quais estava sendo preparada. Em vez de resistir abertamente ou tentar fugir imediatamente, estratégias que sabia estar enfadadas ao fracasso, adotou uma abordagem mais sofisticada. Fingindo submissão completa, Dandara conseguiu aproximar-se de Luísa, a favorita de Dona Amélia. Utilizando uma combinação de simpatia genuína e manipulação cuidadosa, começou a conquistar a confiança não apenas de Luísa, mas também das outras escravas privilegiadas. Nas semanas seguintes, plantou sistematicamente sementes de dúvida e resistência, recordando a essas mulheres sua humanidade fundamental e o horror da situação em que se encontravam, não importando quão privilegiada fosse sua posição relativa. O primeiro banquete de que Dandara participou ocorreu em 28 de abril de 1873. Foi uma experiência traumática que teria quebrado espíritos menos resilientes. De acordo com relatos posteriores de sobreviventes, ela suportou abusos extremos sem demonstrar resistência aberta, mas também sem exibir a submissão apática que os convidados esperavam. Um dos participantes, incomodado com seu olhar direto e desafiador, mesmo nos momentos mais degradantes, reclamou a Dona Amélia, que ordenou punição adicional para ensinar humildade à novata. Nos dias que se seguiram, Dandara, embora fisicamente ferida, intensificou seus esforços de construção de aliança com as outras escravas. Seu argumento central era simples e poderoso. Não importava quão bem Dona Amélia tratasse suas favoritas, relativamente às outras, todas permaneciam propriedade,
Todas estavam sujeitas a abusos terríveis e nenhuma tinha futuro real além das paredes da fazenda Boa Vista. O que tornava Dandara particularmente persuasiva era sua capacidade de oferecer não apenas críticas, mas também uma alternativa concreta. Em sua fazenda anterior, havia sido parte de uma rede de comunicação entre quilombos da região de São Paulo. Conhecia rotas de fuga, pontos de contato e comunidades que aceitariam mulheres escapadas. A promessa de liberdade real, não a pseudo-liberdade de ser a escrava favorita de uma senhora cruel, era um argumento poderoso. Gradualmente, Dandara conquistou a confiança não apenas das 3 principais favoritas, mas de quase todas as 17 escravas que então compunham o grupo especial de Dona Amélia. Juntas, começaram a planejar não apenas uma fuga, mas uma resposta definitiva aos horrores que haviam sofrido. O plano era audacioso e perigoso. Aproveitariam o próximo grande banquete, marcado para 15 de maio de 1873, quando Dona Amélia planejava receber 14 convidados, o maior número até então, para celebrar o aniversário de 1 ano da morte do marido com uma demonstração perversa de seu poder e independência. As escravas serviriam o jantar como de costume, mas teriam veneno escondido, extraído de plantas conhecidas por Dandara de sua experiência anterior, que seria adicionado às bebidas no momento crítico em que os homens estariam mais vulneráveis. O plano foi elaborado ao longo de 2 semanas de sussurros noturnos na senzala isolada. Cada mulher recebeu uma função específica, aproveitando suas posições e acesso na estrutura pervertida criada por Dona Amélia. Teresa, por ser alfabetizada, foi encarregada de falsificar uma nota de Dona Amélia ao capataz principal, ordenando que os guardas habituais fossem alocados para uma tarefa distante no dia do banquete. Joana, que tinha acesso à cozinha, assegurou que a preparação do veneno, extraído de mandioca brava e outras plantas tóxicas, pudesse ocorrer sem levantar suspeitas. Luísa, a favorita, garantiria que Dona Amélia não suspeitasse de nada, mantendo-a ocupada com os preparativos habituais. Dandara coordenou todos os aspectos do plano, adaptando estratégias que havia visto funcionar em sua fazenda anterior, mas introduziu um elemento crucial. Estabeleceu contato secreto com o quilombo mais próximo, localizado nas montanhas a 30 quilômetros da fazenda Boa Vista. Um escravo do campo, Antônio, que ocasionalmente conseguia deixar a fazenda para entregar mensagens, serviu como intermediário. Foi combinado que, na noite do banquete, um grupo de quilombolas estaria esperando em um ponto determinado para guiar as mulheres em sua fuga após a execução do plano. A tensão cresceu à medida que a data se aproximava. Uma das escravas mais jovens, Mariana, de apenas 15 anos, mostrava sinais de nervosismo extremo que ameaçavam comprometer o grupo. Após intenso debate, Dandara tomou a difícil decisão de não informá-la sobre todos os detalhes do plano. Ela seria incluída na fuga, mas não participaria ativamente do envenenamento, para minimizar o risco de traição involuntária por medo. Na véspera do grande banquete, um imprevisto quase desmoronou todo o plano. Um dos convidados habituais, o fazendeiro José Monteiro, chegou um dia antes com a intenção de testar a mercadoria antecipadamente, como já havia feito em ocasiões anteriores, com a permissão de Dona Amélia. Por azar, escolheu exatamente Dandara, que nunca havia sido submetida a um abuso individual, apenas aos rituais coletivos dos banquetes. O encontro forçado com José Monteiro foi um momento crítico. Dandara compreendeu que resistir abertamente comprometeria todo o plano, colocando em risco não apenas sua vida, mas a de todas as outras mulheres envolvidas. Ao mesmo tempo, sabia que submeter-se completamente poderia quebrar seu espírito na véspera do momento decisivo. Escolheu um caminho intermediário. Fingiu submissão relutante, mas convincente o suficiente para não despertar suspeitas extremas, enquanto protegia sua integridade psicológica, mantendo-se mentalmente focada no plano vindouro. Quando José Monteiro deixou o quarto de Dandara, comentou com Dona Amélia que a nova escrava era interessante, mas precisa ser quebrada adequadamente. Ainda há demasiada dignidade naqueles olhos. Dona Amélia, em vez de preocupar-se, viu nisso uma oportunidade para entretenimento adicional em seu banquete. Determinou que Dandara seria o destaque especial da noite seguinte,
prometendo aos convidados uma demonstração de como domar um espírito selvagem. O dia 15 de maio de 1873 amanheceu com céu claro e temperatura amena, típico do outono no Vale do Paraíba. Desde cedo, a Fazenda Boa Vista transformou-se em um turbilhão de atividades preparatórias para o grande banquete. Na cozinha principal, escravos trabalhavam desde a madrugada preparando pratos sofisticados segundo receitas francesas, trazidas especialmente para a ocasião. No jardim, outros arrumavam mesas adicionais para o número ampliado de convidados. Na Casa Grande, Dona Amélia supervisionava pessoalmente cada detalhe, determinada a que esta fosse a noite mais memorável já realizada em sua propriedade. Na senzala isolada, as 17 mulheres do grupo especial também se preparavam, mas com propósito muito diferente. As roupas provocantes que seriam forçadas a usar continham agora bolsos secretos costurados durante as noites, onde pequenos vidros com o veneno seriam escondidos. Ensaiaram mais uma vez em sussurros o momento exato em que agiriam, quando os homens estivessem embriagados após o banquete principal, mas antes que começassem a selecionar mulheres para os abusos habituais. Às 5 da tarde, chegou o primeiro convidado, o barão de Itamaraty, um dos frequentadores habituais dos eventos de Dona Amélia. Os outros foram chegando ao longo da hora seguinte, em carruagens luxuosas que levantavam poeira nos caminhos da fazenda. Às 7 horas, todos os 14 convidados estavam presentes, reunidos na sala de estar principal para coquetéis antes do jantar. O perfil destes homens diz muito sobre a sociedade escravocrata brasileira da época. Eram todos fazendeiros prósperos ou comerciantes ricos, membros respeitados da elite local. Muitos ocupavam cargos políticos. Havia 3 vereadores, um juiz municipal e até mesmo um deputado provincial. Vários ostentavam títulos nobiliárquicos concedidos pelo imperador. Durante o dia, apresentavam-se como pilares da sociedade, defensores dos bons costumes e da moral cristã. À noite, em eventos como os de Dona Amélia, revelavam outra face, a de homens dispostos a participar de abusos que, mesmo pelos padrões permissivos aplicados à elite masculina da época, cruzavam fronteiras éticas raramente ultrapassadas. O jantar começou pontualmente às 8 horas. As escravas, vestidas com trajes provocantes, mas ainda apropriados para o serviço de mesa, entraram no salão carregando bandejas com a primeira das 6 refeições planejadas para a noite. Seguindo instruções rigorosas, mantinham os olhos baixos, moviam-se silenciosamente e serviam cada prato com precisão mecânica. Durante esta primeira parte da noite, Dona Amélia brilhou em seu papel de anfitriã impecável. Conversava animadamente, fazia questões pertinentes sobre negócios e política, assegurando-se de que cada convidado se sentisse importante e atendido. Para qualquer observador externo que desconhecesse o verdadeiro propósito do encontro, pareceria apenas um jantar sofisticado entre membros da elite cafeeira. As escravas, movendo-se como sombras entre a cozinha e o salão de jantar, comunicavam-se através de olhares e gestos sutis. Dandara observava atentamente cada detalhe. A posição dos guardas, significativamente reduzidos graças à nota falsificada por Teresa, o nível de embriaguez dos convidados, os movimentos de Dona Amélia. 3 vezes durante o serviço, encontrou oportunidades de trocar breves palavras com outras conspiradoras, confirmando que tudo prosseguia conforme planejado. Por volta das 10h30 da noite, após o prato principal e antes das sobremesas, Dona Amélia fez o anúncio que seus convidados aguardavam ansiosamente. Cavalheiros, chegou o momento de nos retirarmos para o salão especial. Esta noite, preparei algo verdadeiramente único para celebrar este ano de liberdade. A referência à própria viuvez como liberdade arrancou risadas apreciativas dos convidados já embriagados. Em fila ordenada, deixaram a mesa de jantar e dirigiram-se ao salão adjacente, o espaço luxuosamente decorado onde os entretenimentos reais ocorriam. Este momento representava a transição crítica no plano das escravas. Enquanto alguns servos regulares limpavam a mesa de jantar, as mulheres do grupo especial retiraram-se brevemente para um cômodo lateral, onde rapidamente ajustaram suas vestimentas para a próxima fase,
assegurando-se de que os pequenos frascos de veneno estivessem acessíveis. No salão especial, os convidados acomodaram-se em divãs e poltronas dispostos em semicírculo. Dona Amélia ocupou o que poderia ser descrito como um trono, uma cadeira elevada, de onde podia observar e dirigir tudo o que acontecia. Quando todos estavam posicionados, bateu palmas 3 vezes, sinal para que as escravas entrassem. As 17 mulheres adentraram o recinto em fila indiana, agora vestidas apenas com pedaços de tecidos transparentes que mal cobriam seus corpos. Formaram uma linha diante dos convidados, cabeças baixas, em postura de submissão ensaiada. Dona Amélia levantou-se e caminhou lentamente diante delas, como um general inspecionando tropas. "Cavalheiros", anunciou com voz carregada de malícia, "esta noite é especial não apenas por marcar um ano da morte daquele que me manteve prisioneira de convenções sociais ultrapassadas. É especial porque, finalmente, posso oferecer-lhes uma demonstração completa de poder e dominação." Fez um gesto amplo em direção a Dandara, que mantinha os olhos fixos no chão. "Esta nova aquisição ainda mantém a ilusão de dignidade. Acredita-se melhor que sua posição. Esta noite testemunharão sua educação completa, a quebra final de sua resistência." Os homens aplaudiram entusiasticamente. José Monteiro, que havia experimentado Dandara na noite anterior, comentou em voz alta sobre como seria prazeroso ver aquele olhar orgulhoso finalmente se apagar. Dona Amélia continuou: "Antes de começarmos, porém, proponho um brinde a nossos prazeres compartilhados. Luísa, traga o champanhe especial." Este era o momento que as escravas haviam planejado cuidadosamente. Luísa, acompanhada por Teresa e Joana, dirigiu-se a uma mesa lateral, onde garrafas de champanhe francês genuíno, um luxo extraordinário mesmo para os padrões da elite imperial, aguardavam em baldes de prata com gelo. Enquanto Teresa distraía os convidados com uma dança provocante no centro do salão, Luísa e Joana abriram as garrafas e, com movimentos imperceptíveis, adicionaram o conteúdo dos pequenos frascos ao champanhe. Outras escravas aproximaram-se para pegar as taças já servidas e distribuí-las aos convidados e à própria Dona Amélia. Seguindo o plano, asseguraram-se de que cada homem recebesse champanhe envenenado, enquanto uma garrafa separada, não adulterada, foi usada para servir às próprias escravas, que, por gentileza especial de Dona Amélia, receberiam também uma taça, parte do ritual de humilhação que ela havia elaborado. "Um brinde", propôs Dona Amélia, erguendo sua taça, "ao poder que nos foi concedido por direito de nascimento e que exercemos como nos aprouver." Os homens ergueram suas taças, repetindo o brinde. As escravas, por ordem expressa, foram forçadas a erguer também suas taças e beber, um símbolo perverso de consentimento com sua própria degradação. Apenas que naquela noite eram os opressores que bebiam inconscientemente sua própria destruição. O veneno havia sido calculado cuidadosamente. Não agiria instantaneamente, levando entre 15 e 30 minutos para manifestar seus primeiros efeitos. Isso daria tempo às escravas para implementar a próxima fase do plano, enquanto criaria confusão máxima quando começasse a agir. Após o brinde, Dona Amélia ordenou o início dos entretenimentos. Dandara foi colocada no centro do salão, enquanto 2 dos convidados foram convidados a se aproximar primeiro. O que se seguiu foram minutos de terror para a jovem escrava, que suportou o início dos abusos, concentrando-se mentalmente no que estava por vir. Aproximadamente 20 minutos após o brinde, o primeiro sinal de que o plano funcionava. Um dos convidados mais idosos, o comerciante português Antônio Ferreira, começou a tossir violentamente. Segundos depois, o barão de Itamaraty levou as mãos à garganta, seu rosto contorcendo-se em expressão de dor aguda. Dona Amélia, inicialmente irritada com o que considerou uma interrupção do espetáculo, logo percebeu que algo sério estava acontecendo quando um terceiro homem caiu de joelhos, vomitando sangue no tapete persa importado. "O que está acontecendo?" gritou, levantando-se abruptamente de sua cadeira. Nesse momento crítico, seu olhar cruzou com o de Luísa, sua escrava favorita, em quem confiava absolutamente. O que viu nos olhos da mulher que acreditava ter completamente subjugado foi uma revelação terrível, não submissão ou preocupação, mas triunfo frio e calculado. Compreendendo instantaneamente a traição,
Dona Amélia tentou gritar por ajuda, mas Dandara, aproveitando a confusão crescente, moveu-se com velocidade surpreendente. Agarrou um candelabro pesado de bronze e, com um único golpe poderoso, atingiu a senhora da fazenda Boa Vista na têmpora direita. Dona Amélia caiu sem emitir outro som. Os próximos momentos foram de caos completo. Os homens envenenados contorciam-se no chão, alguns já inconscientes, outros ainda tentando desesperadamente compreender o que acontecia. As escravas, liberadas da necessidade de manter a farsa, agiram com rapidez e determinação nascidas de meses ou anos de abuso sistemático. Seguindo instruções prévias de Dandara, reuniram armas improvisadas, candelabros, facas de frutas do banquete, até mesmo garrafas quebradas. Qualquer convidado que mostrasse sinais de recuperação ou resistência era imediatamente atacado, não por uma, mas por 3 ou 4 mulheres simultaneamente. A violência da resposta refletia a profundidade do trauma sofrido. Dona Amélia, temporariamente inconsciente, mas não morta pelo golpe inicial, foi arrastada para o centro do salão. Quando recuperou parcialmente os sentidos, encontrou-se cercada pelas 17 mulheres que havia abusado e explorado. O que se seguiu, conforme relatos posteriores reconstruídos a partir de confissões das participantes, foi um ato de vingança coletiva de brutalidade proporcional aos horrores que haviam suportado. Luísa, a antiga favorita, tomou a liderança neste momento. Com uma faca de mesa, infligiu o primeiro corte, não letal, deliberadamente doloroso. Cada uma das 17 mulheres seguiu seu exemplo, em ritual macabro que prolongou o sofrimento da senhora por quase 1 hora. As palavras trocadas durante este ato terrível, acusações, lamentos, expressões de raiva reprimida por tanto tempo, foram registradas posteriormente com detalhes perturbadores que tornam impossível reproduzi-las integralmente. Quando finalmente permitiram que Dona Amélia morresse, o salão luxuoso havia se transformado em cenário de carnificina. Todos os 14 convidados estavam mortos, alguns pelo veneno, outros por ferimentos infligidos durante a revolta. Móveis estavam quebrados, obras de arte destruídas e o chão literalmente coberto de sangue. As escravas lideradas por Dandara procederam então à próxima fase do plano. Deixaram os corpos no salão e dirigiram-se metodicamente à casa grande. Coletaram todos os objetos de valor que pudessem carregar: dinheiro, joias, armas, documentos importantes. Em seguida, libertaram os outros escravos da propriedade, que haviam sido mantidos propositadamente ignorantes do plano até aquele momento para minimizar riscos de vazamento. A reação dos quase 300 escravos regulares da fazenda ao descobrir o que havia ocorrido foi mista. Alguns, especialmente aqueles mais recentemente adquiridos ou que haviam sofrido abusos particularmente severos, aderiram imediatamente à revolta. Outros, condicionados por anos ou décadas de cativeiro, mostraram-se temerosos ou relutantes. Um terceiro grupo, composto principalmente por escravos domésticos mais velhos que haviam desenvolvido relações complexas de dependência com a casa senhorial, chegou a expressar horror com os acontecimentos. Dandara e as outras mulheres do grupo especial não tinham tempo para debates prolongados ou para convencer os indecisos. Ofereceram a todos a opção de fugir com elas para o quilombo ou permanecer na fazenda e enfrentar as inevitáveis consequências quando as autoridades descobrissem o massacre. Aproximadamente metade dos escravos, cerca de 140 pessoas, optou por seguir o grupo liderado por Dandara. Antes de partir, executaram o ato final de sua vingança. Incendiaram o salão onde os corpos estavam empilhados. O fogo rapidamente se espalhou, consumindo primeiro a casa grande e depois outras estruturas da fazenda. À meia-noite, quando o grupo de fugitivos adentrou a floresta, seguindo o caminho previamente combinado com os quilombolas, podiam ainda ver o clarão do incêndio iluminando o céu atrás deles. A notícia do massacre da fazenda Boa Vista espalhou-se com velocidade extraordinária pela região. Escravos remanescentes que não haviam participado diretamente ou que escolheram ficar foram os primeiros a alertar fazendas vizinhas na manhã seguinte. A reação inicial foi de descrença absoluta. O relato parecia simplesmente fantasioso demais para ser verdadeiro. Porém, quando os primeiros curiosos chegaram às ruínas ainda fumegantes da antiga propriedade dos Vasconcelos,
a realidade horrível tornou-se inegável. As autoridades provinciais reagiram com vigor sem precedentes. O presidente da província do Rio de Janeiro mobilizou não apenas a polícia regular, mas também a Guarda Nacional e até mesmo tropas do Exército Imperial. Recompensas enormes foram oferecidas por informações sobre o paradeiro dos fugitivos, especialmente das escravas assassinas que haviam liderado a revolta. A caçada durou semanas e se estendeu por um território impressionante. Fazendeiros organizaram milícias privadas para proteger suas propriedades e participar das buscas. O medo de que o exemplo da Fazenda Boa Vista inspirasse revoltas similares criou um clima de terror entre a elite escravocrata já abalada por décadas de crescente pressão abolicionista. Surpreendentemente, considerando a escala da operação montada para capturá-los, a maioria dos fugitivos conseguiu alcançar o quilombo nas montanhas. A familiaridade dos quilombolas com o terreno, combinada com a determinação desesperada dos fugitivos, permitiu que aproximadamente 100 pessoas completassem a jornada. Os outros foram capturados em grupos pequenos ou morreram durante a fuga, alguns de exaustão, outros em confrontos com as forças de busca. O destino das líderes da revolta foi variado. Dandara conseguiu chegar ao quilombo e eventualmente escapar para a província de Minas Gerais, onde se acredita que viveu até a idade avançada sob identidade assumida como mulher liberta. Luísa foi capturada 2 semanas após a fuga e enfrentou um julgamento que se tornou célebre na época por sua brutalidade. Foi publicamente torturada para revelar o paradeiro dos outros fugitivos, informações que nunca forneceu antes de ser executada na praça principal de Vassouras. Teresa, utilizando sua alfabetização e inteligência, conseguiu eventualmente chegar ao Rio de Janeiro, onde se misturou à população crescente de libertos e possivelmente deixou um relato escrito dos eventos, atribuído a ela, mas nunca confirmado definitivamente, que circulou clandestinamente nas décadas seguintes. Joana foi morta durante a fuga, em confronto com capitães do mato, lutando com ferocidade que impressionou até mesmo seus perseguidores. As outras mulheres do grupo especial tiveram finais igualmente diversos, algumas encontrando alguma forma de liberdade, outras capturadas e punidas exemplarmente numa demonstração do poder ainda formidável do sistema escravocrata, mesmo em seus anos finais. O massacre da Fazenda Boa Vista teve repercussões que transcenderam em muito os eventos específicos daquela noite sangrenta. Para a sociedade escravocrata do Vale do Paraíba, representou um choque profundo, não apenas pela brutalidade do ocorrido, mas pelo que revelou sobre as dinâmicas subterrâneas do próprio sistema que defendiam. Os banquetes de Dona Amélia não eram aberrações completas, mas sim expressões extremas de práticas não incomuns. O abuso sexual sistemático de pessoas escravizadas era parte integrante do sistema escravocrata brasileiro, geralmente escondido sob camadas de hipocrisia social e justificativas pseudocientíficas sobre natureza racial. O caso expôs essas realidades de forma impossível de ignorar. Para o movimento abolicionista, já ganhando força na década de 1870, os eventos forneceram argumentos poderosos. Joaquim Nabuco, em discurso proferido na Câmara dos Deputados anos depois, referiu-se indiretamente ao caso ao afirmar que a escravidão corrompe não apenas os escravizados, mas principalmente os escravizadores, transformando seres humanos normais em monstros capazes de perversões inimagináveis. A imprensa da época tratou o caso com fascínio mórbido, embora cuidadosamente filtrado. Jornais conservadores enfatizavam a selvageria dos escravos rebeldes, enquanto publicações mais progressistas questionavam as circunstâncias que haviam levado ao massacre. Um detalhe significativo é que praticamente nenhum jornal mencionou explicitamente a natureza sexual dos abusos na Fazenda Boa Vista, um tema considerado impróprio para discussão pública, mesmo num contexto tão extremo. As autoridades imperiais, preocupadas com as implicações políticas e sociais do caso, tentaram inicialmente minimizar sua divulgação e, posteriormente, controlar a narrativa. A versão oficial, promovida nos relatórios policiais e documentos judiciais, descrevia os eventos como uma revolta selvagem sem provocação específica, omitindo deliberadamente os detalhes dos banquetes
e do sistema de abuso sexual institucionalizado por Dona Amélia. No entanto, a verdade se espalhou através de canais não oficiais, relatos orais, cartas pessoais e, eventualmente, textos clandestinos como o supostamente escrito por Teresa. O impacto destes relatos não censurados sobre a opinião pública foi significativo, especialmente entre camadas mais jovens da elite urbana, que começavam a questionar a instituição da escravidão não apenas por razões econômicas ou políticas, mas também por considerações morais. Talvez o aspecto mais perturbador do caso, do ponto de vista da elite escravocrata, foi o papel de Dona Amélia como organizadora e diretora dos abusos. Numa sociedade patriarcal que atribuía às mulheres brancas da elite qualidades de pureza, refinamento e moralidade superior, a existência de uma senhora que não apenas tolerava, mas ativamente promovia e dirigia violência sexual extrema, representava uma anomalia profundamente desestabilizadora para o discurso dominante. A explicação oficial, propagada principalmente por médicos e juristas da época, enquadrava Dona Amélia como mentalmente perturbada, uma aberração individual cuja perversidade não refletia de forma alguma as estruturas sociais mais amplas. Esta patologização individual permitia que a sociedade escravocrata processasse o horror dos eventos sem confrontar suas próprias contradições fundamentais. Uma perspectiva mais moderna, informada tanto por historiografia crítica quanto por análises psicológicas contemporâneas, oferece interpretações mais complexas. Dona Amélia pode ser vista como produto extremo de um sistema que simultaneamente restringia severamente a autonomia feminina e normalizava a objetificação e abuso de pessoas escravizadas. Sua aparente loucura, se de fato existia, não surgiu no vácuo, mas foi moldada e amplificada pelas distorções extremas de uma sociedade fundamentalmente doente em sua estrutura hierárquica racial e de gênero. Os eventos da Fazenda Boa Vista, embora extraordinários em sua brutalidade específica, iluminam aspectos do Brasil imperial frequentemente suavizados ou omitidos na historiografia tradicional. Revelam como a escravidão não era apenas um sistema econômico, mas uma estrutura social complexa que desumanizava tanto os escravizados quanto os escravizadores, ainda que de formas drasticamente diferentes. Para as 17 mulheres do grupo especial, a revolta representou talvez o único ato de autodeterminação possível nas circunstâncias extremas em que viviam. Sua violência, embora chocante para sensibilidades contemporâneas, deve ser compreendida no contexto de um sistema que lhes negava não apenas liberdade, mas qualquer reconhecimento de sua humanidade fundamental. O legado destes eventos permanece controverso e pouco discutido no Brasil moderno. A história do massacre da Fazenda Boa Vista não aparece em livros didáticos, raramente é mencionada em currículos universitários e permanece conhecida principalmente por especialistas em história da escravidão. Esta omissão reflete o desconforto persistente da sociedade brasileira em confrontar os aspectos mais sombrios de seu passado escravocrata, especialmente aqueles que desafiam narrativas consoladoras sobre relações raciais supostamente mais brandas que em outros contextos. Para aqueles que estudam o período, no entanto, o caso oferece insights valiosos sobre as complexidades da resistência escrava, as contradições internas da elite senhorial e a brutalidade fundamental de um sistema que por mais de 3 séculos transformou seres humanos em propriedade. Quando refletimos sobre estes eventos quase 150 anos depois, o que emerge não é uma história simples de vítimas e algozes, mas um lembrete perturbador de como sistemas opressivos corrompem toda a sociedade, criando ciclos de violência e desumanização que eventualmente explodem em tragédias que ninguém consegue verdadeiramente controlar.